Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal, antes de sofrer. Pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus é descrito de vários modos nas Escrituras. Ele é o bom pastor, o pastor supremo, rei, profeta, mediador e salvador. Cada uma destas descrições salienta alguma função que Jesus desempenha no plano da salvação. Talvez a mais completa descrição de Jesus com respeito à sua obra redentora seja a de sumo sacerdote. O Antigo Testamento nos ajuda a entender a obra de um sumo sacerdote. O sumo sacerdote levita agia como representante dos homens, entrando na presença do Senhor para oferecer sangue em benefício dos homens pecadores. Em nenhum outro lugar esta função é ilustrada mais vividamente do que nos eventos do dia da expiação. Nesse dia, o 10º dia do 7º mês de cada ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos do tabernáculo para fazer expiação pelos seus próprios pecados e pelos do povo. Levítico, capítulo 16, descreve o que era feito nesse dia. O sumo sacerdote, depois de lavar seu corpo e vestir as vestes santas, punha um incensário cheio de incenso no Santo dos Santos para formar uma nuvem sobre o propiciatório. O Santo dos Santos era a menor das duas salas dentro do tabernáculo. A Arca da Aliança ficava localizada nesta sala e era ali que Deus se encontrava com o homem. A cobertura da Arca da Aliança era chamada de propiciatório. 2 bodes eram escolhidos como oferenda pelo pecado e sortes eram lançadas sobre eles. Um bode teria que ser morto e oferecido ao Senhor em benefício do povo. O outro seria um bode emissário. O novilho era selecionado também como uma oferenda pelo sumo sacerdote e a sua família. O sumo sacerdote matava o novilho fora do santuário propriamente e levava um pouco de sangue do novilho para dentro do Santo dos Santos, onde aspergia-o sobre o propiciatório. Em frente do propiciatório, ele aspergia sangue com o dedo 7 vezes, para fazer expiação por seus próprios pecados e os de sua família. A nuvem de incenso na sala protegiu de ver o Senhor e morrer como consequência. Ele então matava o bode selecionado por sorte para ser a oferenda e levava um pouco de sangue para dentro do Santo dos Santos.
mais uma vez espalhando o sangue em cima e na frente do propiciatório, para fazer expiação pelos pecados do povo. Depois, o bode vivo era levado para o deserto e solto, levando embora consigo os pecados do povo. Os corpos do novilho, do bode e de um carneiro oferecido como holocausto eram totalmente queimados. Irmãos e irmãs, o livro de Hebreus declara que Jesus também é sumo sacerdote. O profeta Zacarias predisse que Jesus seria um sacerdote em seu trono. Isto é, Jesus seria tanto sacerdote quanto rei ao mesmo tempo. Jesus nasceu judeu, descendente de Davi, e assim da linguagem da tribo de Judá. Contudo, Deus escolheu os descendentes de Levi para serem sacerdotes. Assim, Jesus, vivendo sob a lei de Moisés, poderia ser rei, porque era da tribo real, e ainda mais de Davi, mas Jesus não poderia ser um sacerdote segundo a lei de Moisés, porque não era da tribo certa. O escritor de Hebreus afirma que Jesus era sumo sacerdote segundo uma ordem diferente, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E o próprio texto, justamente de Hebreus, explica, lá no capítulo 7, versículo 11, depois segue os versículos 13 a 14, o texto diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E aqui fica esta pergunta: mas por que Melquisedeque? Quem foi Melquisedeque? O escritor de Hebreus nota que ele foi tanto sacerdote como rei de Salém, Melquisedeque. Ele também observa que as escrituras do Antigo Testamento dão a Melquisedeque a aparência de ser eterno, não sendo registrado seu nascimento, linhagem ou até mesmo morte. Assim, existem algumas semelhanças entre Melquisedeque e Jesus. Melquisedeque parece continuar para sempre como sacerdote, porque as escrituras nunca registram sua morte. Jesus, sendo divino, vive e serve para sempre como sacerdote. Melquisedeque era tanto rei quanto sacerdote ao mesmo tempo, que era impossível sob a lei de Moisés. Jesus é tanto rei como sacerdote ao mesmo tempo, em cumprimento da profecia de Zacarias. O autor de Hebreus também observa a consequência inevitável do sacerdócio de Jesus Cristo. Se o sacerdócio for mudado da ordem de Arão para Melquisedeque, necessariamente a lei associada com o sacerdócio levítico tem que ser mudada. Diz o texto: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. A lei de Moisés, associada com o sacerdócio levítico, foi anulada quando o sacerdócio foi mudado. Amados irmãos e irmãs, a obra sacerdotal de Jesus
explicada pelo escritor de Hebreus em termos de atos do sumo sacerdote levita no dia da expiação. Aquilo que eu havia comentado no início desta reflexão. Exatamente como o sumo sacerdote levita entrava no Santo dos Santos do tabernáculo, isto é, na presença de Deus, com sangue para fazer a expiação pelos pecados, assim Jesus entrou no Santo dos Santos com sangue. Mas ainda, Jesus não ofereceu seu sangue num tabernáculo físico, feito por mãos humanas. Ele ofereceu seu sangue na presença de Deus no céu. No dia da expiação, o derramamento de sangue realmente acontecia fora do Santo dos Santos. Os animais eram mortos e o sangue deles recolhido no pátio do tabernáculo. O sumo sacerdote então oferecia o sangue a Deus quando o aspergia em frente do propiciatório. De modo semelhante, o sangue de Jesus foi derramado na cruz, fora do Santo dos Santos celestial. Ele foi sepultado e no terceiro dia ressurgiu. Depois de 40 dias ele ascendeu ao céu, em sentido figurado, e apresentou seu sangue diante de Deus. É fácil observar a importância da ressurreição a este respeito. Ainda que o sangue seja derramado em sua morte, Jesus realmente ofereceu seu sangue ao Pai quando ascendeu ao céu depois da ressurreição. Queridos irmãos e irmãs, de conformidade com o propósito do escritor de Hebreus, Jesus é apresentado como um sumo sacerdote superior aos sacerdotes levitas. Os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, oferecendo sangue pelos pecados do povo, eram eles mesmos realmente pecadores. Antes que o sumo sacerdote pudesse fazer intercessão pelo povo no dia da expiação, ele tinha que oferecer um novilho pelos seus próprios pecados. Jesus, contudo, ainda que tentado, era sem pecado. Ainda mais, Jesus não fica impedido pela morte em seu serviço como sumo sacerdote. Os sacerdotes do Antigo Testamento, sendo homens, morriam e o serviço de um sumo sacerdote era passado ao próximo homem apontado pelo mandamento da lei de Moisés. Jesus vive para sempre e é assim capaz de continuar com seu serviço sacerdotal tanto tempo quanto for necessário. Até mesmo o local do seu serviço é superior, sendo um tabernáculo celestial em vez de um físico. Jesus pode entrar na presença de Deus sem uma nuvem de incenso para protegê-lo, porque ele não tem pecado. Obviamente, meus irmãos e minhas irmãs, o serviço sacerdotal de Jesus é superior em outro ponto importantíssimo. Qual seria esse ponto importantíssimo? Jesus não ofereceu diante de Deus o sangue de um animal, um sacrifício inadequado para o perdão. Em vez disso, ele ofereceu seu próprio sangue, assim tornando-se tanto sacerdote como sacrifício. Pelo fato de seu sacrifício ter sido adequado para o perdão dos pecados, precisou ser feito somente uma vez, em contraste com o sacrifício dos sacerdotes do Antigo Testamento, que eram oferecidos ano após ano. No tabernáculo e no templo do Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, sempre com sangue como oferenda pelo pecado. Agora, contudo, o caminho para o Santo do Santo Celestial está aberto por causa da obra sacrificial de Jesus. Deus mostrou
o significado da morte de Jesus, rasgando o véu que separava o Santo dos Santos do lugar quando Jesus morreu, do santo lugar quando Jesus morreu. O privilégio de entrar e habitar na presença de Deus do céu está disponível a todos através do sangue de Jesus Cristo. Assim como Jesus, em sua pureza, entrou na presença de Deus, também podemos entrar na presença de Deus purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, como é importante a gente conhecer esta realidade de Jesus, sumo e eterno sacerdote, porque é tudo isto que nós celebramos no altar em cada Eucaristia, e é tudo isto que nós somos convidados a colocar na nossa prática diante dos nossos desafios que enfrentamos na nossa vida, para fazermos também da nossa vida, das situações que nos acontecem, um ato de oblação, unir nossos sofrimentos com a oferenda de Jesus. Nós muitas vezes conhecemos Jesus como bom pastor, como havia dito no início, como Jesus a porta, a luz, como eu falei, cada um deles tem um significado, mas é importante também para a nossa vida cristã, nossa caminhada cristã, conhecer, adorar, amar, procurar nos aproximar de Jesus como sumo e eterno sacerdote. Queridos irmãos e irmãs, ao celebrarmos a festa de Jesus, sumo e eterno sacerdote, queremos assumir e renovar nosso compromisso em honrar o sacerdócio de Jesus, vivendo o compromisso de trabalhar e orar pelas vocações, pelos sacerdotes, viver com docilidade nossa obediência e respeito ao bispo e ao Santo Padre o Papa. Honrar o sacerdócio de Jesus significa também cultivar a experiência de comunhão dentro de nossa igreja, como também despertar em todos os fiéis a consciência de seu sacerdócio batismal. Jesus, sacerdote, oferece-nos contigo ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.